Olá, pessoal! Agora eu vim falar com vocês sobre leitura corporal. Algumas dicas aí pode ajudar tanto na empatia quanto na pesquisa. E se você não viu esses dois vídeos ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, beleza? Então, quando a gente está observando alguém ou tentando entender se o público tem interesse naquilo que a gente está falando, tem algumas coisas que a gente pode observar. Não sei se vocês já viram a série Lie to Me, mas na série a pessoa consegue descobrir se a pessoa que está falando está mentindo ou não, somente pelas microexpressões faciais ou o comportamento do seu corpo. Então, agora eu vou dar algumas dicas para você entender se a pessoa está demonstrando algum tipo de insegurança ou ansiedade. Então, por exemplo, se você está falando com a pessoa e ela está coçando partes do corpo, ou a pessoa está com a mão no bolso, então talvez ela esteja um pouco assim encolhida, um pouco desajeitada. Se ela tem um aperto de mão um pouco mais frouxo, porque talvez ela esteja com receio de apertar muito forte, cause essa sensação de insegurança. Se você percebe que essa pessoa rói unha, tem uma voz fraca, uma voz instável, se ela tá quando ela diz frases complexas, tudo isso pode ser caracterizado como insegurança. E tem também algumas coisas que causam um certo desconforto, tanto para o emissor quanto para o receptor, independente ali de quem está fazendo qual papel. Que é você olhar atentamente para uma pessoa de 7 a 10 segundos, ali sem piscar, sem desviar o olhar, ou então ficar em silêncio, olhando para o horizonte, como se a outra pessoa não estivesse falando com você, ou se você estivesse falando com essa pessoa e olhando assim para o nada, como se a pessoa não estivesse ali. É meio estranho, né? Deixa a gente um pouco desconfortável, sem saber o que fazer. A gente não sabe se está incomodando ou não a outra pessoa. Bom, e tem também os casos de desinteresse. Se a pessoa está falando com você, ou principalmente se você está falando com a pessoa e ela está cruzando os braços assim para trás, tipo, tá bom, vai logo, desembucha aí, termina de falar logo que você quer falar. Ou se ela tá mexendo na roupa, tirando o fiapo, procurando o fiapo, ela não tá muito interessada no que você tá falando, ou não tá muito interessada em conversar com você, e aí você precisa mudar a sua abordagem. Bom, e existem também posições que são claras que a pessoa ou está gostando do que você está falando ou não. Então, uma é sensação de cansado, nossa, não aguento mais, ou mais ou menos nessa mesma posição, a pessoa está assim, um pouco inclinada para frente. Então, ela demonstra interesse no que você está falando. Se a pessoa está olhando para o lado, por exemplo, ela pode pensar. Ela está pensando no que ela vai falar ou tentando lembrar uma palavra, uma frase que ela precisa colocar aí no meio do repertório dela. Agora, se ela está olhando para cima, assim, conversando com você, falando, talvez ela esteja mentindo. Nem sempre, tá? Existem situações que a pessoa só tem esse hábito, mas na grande maioria das vezes a pessoa está mentindo. Se você estiver conversando com uma pessoa, ou presencialmente, ou por câmera, e, bom, se ela estiver com o vídeo ligado, é claro, e essa pessoa ficou desconfortável com algo que você disse, automaticamente ela vai vir para trás e recostar na cadeira. E talvez ela já cruze os braços em seguida. E essa pessoa se fechou para você. Talvez você consiga salvar essa reunião, essa conferência, talvez não. Depende da sua tática de observar e ser empático e conseguir reverter essa situação. Agora, se você está falando e a pessoa demonstra interesse, ela vai vir para frente, como eu já disse, ela vai mudar seu hábito. Existe também aquela pessoa que encosta na cadeira para relaxar, porque a conversa com você está tranquila. Ela está gostando dessa conversa, a pessoa se sente segura nessa conversa. E como diferenciar? Aí é por microexpressões. Microexpressões eu não vou conseguir explicar no vídeo, mas vou deixar um link aqui embaixo também com análise de algumas microexpressões que vocês podem perceber
das pessoas que vocês estiverem conversando. Combinado?